Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais essa live aqui da Atitude Nutrição. É um prazer ter vocês aqui às segundas-feiras, sempre às 20 horas. Nós temos live na nossa página, onde eu trago temas sobre educação alimentar e nutricional infantil, coaching nutricional infantil e também assuntos para a gente discutir sobre o universo da nutrição infantil. Sempre segundas, às 20 horas. Semana passada a gente não teve live, estava com saudade de vocês por aqui, porque eu estava num evento em Brasília, num encontro, mas eu acabei liberando uma aula antiga, uma aula muito boa, com 3 atividades de educação alimentar e nutricional para se aplicar com pré-escolares. Caso você não tenha visto, mande um e-mail para a gente no contato@atitudenutrição.com.br, que eu te encaminho o link da aula que ainda está disponível, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre um tema que talvez a Páscoa sempre traga à tona: comidas boas e comidas más, e como isso está incluso no universo infantil, certo? O que acontece com a Páscoa, a gente tem um aumento aí do consumo de chocolate, as casas são invadidas pelos ovos de Páscoa que os coelhinhos deixaram, né? E que a família trouxe como presente. E aí, muitas vezes, a gente vê discursos do tipo: criança, não coma chocolate porque chocolate faz mal. E eu me pergunto, chocolate faz mal? Tem comida que faz mal? Tem comida boa e tem comida má? Como isso, né? E o que a gente está ensinando para as nossas crianças? Quando eu trato de educação alimentar e nutricional infantil, eu sempre falo isso para vocês, aqui nas lives, nos vídeos que eu faço, para as próprias alunas do programa Brincar de Comer, que não existe um processo educacional da criança sem a gente colocar, às vezes, as nossas impressões. Então, é importante a gente rever o que a gente acha da comida, certo? Quais são as nossas crenças em relação à comida. E eu tinha, antigamente, crenças de que existiam comidas boas e de que existiam comidas más. Eu acreditava que existiam vários alimentos que, na verdade, não faziam nada de bom para o nosso corpo. E essas minhas crenças, com certeza, a partir do momento que eu não quebro elas vão influenciar a forma que eu lido com a criança, a forma que eu falo com a criança. Então, aqui, a primeira coisa, quando eu vou falar de comida boa e comida má, eu gostaria que depois vocês fizessem esse exercício, tá certo? Pegassem um papel e colocassem lá, num lado comida boa, do outro lado comida má. E o que vem na sua cabeça? O que você acredita que é comida boa e o que você acredita que é comida má? Para você primeiro olhar para dentro, olhar para si enquanto profissional e entender quais são as suas crenças sobre essa fala. Eu acreditava, por exemplo, que chocolate era uma comida má. Eu fui uma criança que comi bastante chocolate e quando eu fui morar fora, durante a faculdade, a universidade, eu fiz universidade numa cidade diferente de onde os meus pais moravam. Então, quando eu fui para essa cidade, eu tive que tomar conta da minha alimentação. E eu passei a não comprar chocolate porque eu acreditava que chocolate era uma comida má, sabe? E, enfim, várias outras crenças sobre outros alimentos também. E o que aconteceu foi que quando eu comecei a trabalhar com educação alimentar e nutricional infantil, eu passei a olhar aquilo, não se falava tanto ainda de nutrição comportamental naquela época. Hoje a gente já fala mais sobre esse assunto, né? Mas naquela época ainda não. E o que acontecia? Eu queria levar para as crianças as comidas que eram legais, as comidas que eram ruins, e eu percebia que aquilo de nada adiantava no processo de educação alimentar e nutricional das crianças. Se a gente for falar sobre as propagandas, as grandes publicidades em saúde, aquelas destinadas para as crianças que mais vão ter sucesso são as de promoção de hábitos alimentares saudáveis, não aquelas que vão acusar determinados hábitos ou determinados alimentos como inadequados. A gente sempre tem que reforçar aquilo que a gente quer, que a gente deseja, a gente tem que estimular o que a gente deseja. E não o contrário, ficar falando sobre aquilo que não é para ser feito, aquilo que não é para ser comido, aquilo que não se inclui no hábito. A gente precisa falar mais do que é preciso fazer, do que a gente quer de transformação. Então, esse é o primeiro ponto, tá?
depois que a gente levanta e percebe quais são as nossas crenças sobre alimentação, a gente lembrar que eu não tenho o direito de querer passar esse repertório na educação alimentar de que existe comida boa e comida má, porque não existe. Comida é comida, tá bom? Não existe comida mocinha, comida vilã, tá? Eu já cheguei a pensar, às vezes, em atividades que falariam desses termos quando eu ainda não entendia com profundidade a questão da gente não colocar rótulos em comida. E, na real, não existe comida boazinha, comida vilã, comida mocinha, comida má. Existe comida. Existe comida de todos os dias, comida de alguns dias, de algumas situações. Então, sempre me perguntam, mas Carol, tudo bem, você falou do chocolate e agora as crianças estão aí com um monte de chocolate para consumirem. Como trabalhar com isso com elas, né? Falando a verdade de que chocolate em excesso faz mal, né? Outros alimentos em excesso fazem mal também. Que chocolate não é algo que o nosso corpo precisa diariamente. Que a gente não precisa consumir chocolate todos os dias. Isso vale para várias outras situações, tá, gente? De que, na verdade, aqueles alimentos são para alguns dias na semana. E sempre que eu trago essa parte do chocolate, eu me lembro do dia que eu participei do encontro com a Karine Durans, acho que eu já contei isso aqui uma vez, e ela perguntou, tinha um grupo, eu acho que de umas 20, 30 nutricionistas, mais ou menos, e ela perguntou das nutris que estavam lá, quem aquela semana, era sexta-feira, não tinha comido um doce, nenhum dia da semana, nenhum docinho que era para levantar a mão. Ninguém levantou a mão, todas nutricionistas formadas, entendem sobre alimentação, e ainda assim a gente come doces algumas vezes na semana. Em 5 dias, todo mundo pelo menos uma vez tinha comido. Como que a gente vai falar para a criança que doce é mal? Sendo que eu sei que lá na frente ela vai consumir isso, ela vai ter dias da semana que ela vai consumir isso. Não é muito melhor eu falar para ela que doce faz parte do nosso repertório de alimentação, mas que ele tem um espaço pequenininho no nosso dia. Então, quando a gente for comer, é melhor a gente saborear com muito prazer, prestar atenção em todos os sabores que estão na nossa boca, sentir, partilhar com a família. Faz muito mais sentido isso, entende? Então, nessa parte da gente falar de comida boa e comida má com a criança, o ponto não é falar que existe comida legal, comida ruim. Não é isso. É a gente falar que existe comidas para todos os dias, comidas para de vez em quando, tá bem? Esse é o primeiro ponto. Então, muito cuidado quando vocês forem utilizar nas práticas de educação alimentar e nutricional. Eu vejo muito disso, sabe? As carinhas felizes para determinadas comidas e as carinhas tristes para determinadas comidas. Porque aí a impressão que dá é de que existem comidas que quando a criança come, ou ela vai ficar entristecida, ou ela vai entristecer alguém que ela gosta muito. E essa é a relação que a gente quer criar na educação alimentar e nutricional? É o que a gente quer promover? Não é, né? A gente quer crianças que tenham boa relação com a comida. Esse é o ponto. Crianças que entendam que dentro de uma semana cabe diversos tipos de alimento. E aí, talvez, o que cabe para a gente é falar com as crianças sobre os ultraprocessados. E que isso é real, que ultraprocessados, eles podem fazer mal, sim, à nossa saúde, porque lá na lista de ingredientes, lá na indústria, quando eles foram produzir aquele produto, muitas vezes colocam coisas ali que nem comida são. Então eu falo para eles, sabia que eles põem tinta, por exemplo, nesse alimento para dar mais cor, uma tinta que chama corante? Para dar mais cor no suco, para dar mais cor no iogurte, isso eu posso falar. Isso faz mal porque isso não é comida. Agora, eu falar que um hambúrguer caseiro faz mal, não faz, né, gente? Principalmente se for feito lá com aveia, com cenoura. E daí entra as nossas habilidades enquanto profissional, enquanto nutricionista, de trazer para as famílias, trazer para as escolas receitas que peguem esse repertório da indústria tão chamativo, desses ultraprocessados que chamam a atenção da criança, e que a gente entregue essas receitas para a família e, inclusive, indique locais com produção que sejam, pelo menos, mais caseiras. Entende? E daí não é mais a discussão sobre o que é bom e o que é mal, é sobre o que é comida de verdade, né? Sobre o que é feito e sobre o que é a produção da indústria, que são as comidas de pacotinho.
Quando eles chegam para mim com as comidas de pacotinhos, eu já vou falando, nossa, ó, vamos ficar atentos. Será que esse daí a indústria fez com ingredientes de verdade ou ingredientes de mentira? Vamos ver isso? E a conversa vai se modificando. Não é mais a comida boa, a comida má, mas é uma comida que tem ingredientes que não são alimentos de verdade. São produtos da indústria. E aí, eu vou quebrando esse paradigma de que a comida é má, de que a comida é boa, de que o sal é vilão, por exemplo. O sal não é vilão, a gente precisa de sal em quantidade limitada. Açúcar não é vilão, eu preciso dele de quantidade limitada, né? Então, muito cuidado nas práticas de educação alimentar e nutricional de vocês, nas atividades, como vocês vão comunicar isso para as crianças. Porque eu já tive criança que, por exemplo, em situações que a gente estava falando sobre vilões, ela simplesmente ficou assim, triste, sabe? Porque, nossa, eu consumo esses vilões. E não era isso que eu quero mudar hábitos. E para mudança de hábitos, a gente precisa de pensamentos positivos, felizes na cabeça. Então, muito melhor eu falar daquilo que eu quero que ela consuma. Esse é o ponto. Às vezes falam, Carol, como que você trabalha com as crianças pequenas, os pré-escolares, nessa parte de redução de açúcar, de redução de sal, de redução de ultraprocessados? Principalmente com pré-escolares, eu não falo sobre isso quase. Muito, mas é muito pouco. Eu falo sobre aquilo que eu quero que eles consumam, eu falo sobre muitas frutas, eu falo sobre os hortifrutis em geral, fruta, verdura e legume, eu falo sobre arroz e feijão, sobre carne, sobre frango, sobre peixe, sobre castanha, sobre aquilo que é natural, sobre os grãos. Porque é isso que eu quero que eles consumam. Então, eu tenho que dar enfoque naquilo que é positivo na alimentação deles. Tanto que no programa Brincar de Comer, o módulo dos superpoderes é sobre isso. É sobre alimentos que vão trazer a parte de recomendações para as crianças do que elas deveriam consumir. Não aquilo que elas não deveriam, tá? Então, cuidado quando vocês forem fazer essas atividades para não focarem no negativo. E fixarem na cabeça da criança esse negativo, fixarem o refrigerante, fixarem a bolacha recheada, fixarem um tanto de outros ultraprocessados e outros alimentos aí, que não é o que a gente quer estimular durante a prática da atividade, porque a gente está fazendo o quê? Está falando deles. Entende? E com, é claro, crianças aí de idade escolar, crianças a partir de 6 anos, pré-adolescentes, a gente pode trazer sim, mas esse olhar sobre o consumo semanal, diário, enfim, dos ultraprocessados, a gente pode falar mais disso, que eles devem ser evitados, que eles devem ser reduzidos, até porque nessa idade o acesso já é um pouco maior. Só que não focar apenas nisso. A gente abre o repertório e começa a mostrar para eles quantas opções que nós temos para aquilo que não é o de todo dia. Tá certo? A Regiane falou que assistiu a aula, foi maravilhosa. Ah, obrigada, Regiane. Foi uma aula que eu fiz já há algum tempo, mas ela estava com conteúdo muito bom mesmo, então eu resolvi liberar. Gente, um minutinho de deleite entre o que eu falo e o que vocês escrevem. Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre esse tema de comidas boas, comidas más, coloca aqui nos comentários, tá certo? E até falando nesse contexto, atenção às historinhas que vocês vão utilizar. Tem livros, tem vídeos que eles trazem essa abordagem do bom e do mal. Então, podem ser muitas vezes materiais bons, que eles têm boas imagens e trazem uma informação legal para se utilizar com a criança. Mas na hora que chegar ali na parte do que é vilão e o que é mocinho, para o vídeo, para a história e reconta sobre outro olhar, sobre outra abordagem. O que eu faço nesses casos é parar e falar assim, gente, mas se a gente consumir, por exemplo, você está falando que sal é vilão. Se a gente consumir em pouquinha quantidade, é aquele pouquinho que a mamãe coloca lá para salgar a comida ou a salada, será que ele é vilão assim? Acho que não, né? Entende? Aí você traz para esse outro lado. Deixa eu ver o que a Magna falou. A Magna. Então, é muito comum ouvirmos nas escolas que é liberado para crianças levarem aquilo que elas desejam, de ser chamado dia do lixo. Eu não concordo com essa fala e o que você sugere para denominarmos nesse dia. Existem outras formas que eles chamam também, o dia de pode levar tudo, o dia de liberado. Primeiro,
eu acredito que é uma conversa com a escola do porquê desse dia, do porquê que a gente vai liberar um dia para levar esse tipo de produtos que eles consideram lixo. Olha isso, eles consideram lixo, né? A gente já está falando uma fala totalmente inapropriada para o alimento. E também está abrindo para esse dia algo que não pode os outros dias. E o que desperta na criança? De que aquele dia que eu posso levar determinados alimentos, eu estou podendo levar algo que é muito prazeroso, que é muito saboroso, mas que eu posso um dia só. E não é esse o papel da escola na educação alimentar e nutricional, né? Não é esse o papel. E a minha primeira conversa com a escola nesse sentido, Magna, é do porquê que eles têm esse dia e de tentar suspender esse dia de é liberado levar o que quiser. E também entender do porquê que está tendo que ter permissão e proibição dos pais mandarem alguns alimentos. Isso significa, muitas vezes, que a escola não está tendo uma comunicação tão direta com os pais para mostrar quais são opções de lanches saudáveis. Que a escola não está conseguindo, de maneira educacional mesmo, dizendo, e aí pode ser que ela não tenha ali um nutricionista que acompanhe, ou talvez a nutricionista ainda não tenha esse canal de comunicação com as famílias, com os cuidadores, porque a partir do momento que os cuidadores não entendem o que é bom de ser levado para um lanche, eu preciso proibir. Então, em vez de eu educar as famílias, de eu trazer eles para uma discussão na escola, eu proíbo com uma lista. E aí tem um dia lá que é o dia do lixo que eu permito. Então, eu prefiro, numa conversa muito tranquila, com essa explicação para a coordenação, de que esse não é o caminho da educação alimentar e nutricional infantil na escola. A gente não precisa ter um dia de permissões daquilo que é proibido os outros dias. A gente tem comidas que são comidas para serem enviadas na escola, um cardápio para ser enviado no lanche escolar. E ali você vai fazer a lista e aquele é o cardápio de todos os dias. Ponto. Muito mais legal, quando você chega querendo fazer essa troca, é você levar uma opção do que então pôr no local desse dia do lixo. Imagina se você chega para os pais, através de uma palestra, ou um bilhete mesmo, e coloca lá para eles que existe uma lista de alimentos que é permitido para serem enviados nos lanches, porque o lanche é um momento de partilha entre os amigos, e eles vão ter ali como ver lanches saudáveis de outras crianças, e enfim. E que vocês não vão ter mais esse dia do lixo, mas no lugar vão ter o dia das frutas. Um dia que cada criança vai levar uma fruta diferente para a escola, e aí ali na hora do lanche a professora vai cortar e vai dividir para todos eles. Entende? A gente começa a colocar o quê? Foco no que é o permitido, foco no que é o que eu quero que as crianças comam. Não foco no que eu não quero que elas comam, tá? Eu conversaria com a escola sobre esse ponto de vista. Eu nunca tive uma escola que tinha esse dia do lixo, mas eles tinham as listas de alimentos permitidos e proibidos. E a gente aboliu a lista de alimentos permitidos e proibidos e colocou que eram recomendações para se mandar no lanche, pautadas no programa de educação alimentar e nutricional que nós estávamos fazendo. Problemas foram com poucos pais, que aí começam a querer mandar determinados alimentos, e a gente chamava esses pais e pedia a contribuição deles, para que eles não mandassem, por exemplo, refrigerante, de garrafinha, entre outras coisas, e dava sugestões que eles poderiam mandar no lugar e que ainda fosse prático para eles. Porque também não adianta eu querer que todas as famílias se organizem para fazer o lanche caseiro para mandar para as crianças, que às vezes não é a realidade daquela família, não é a realidade que aquela mãe, aquele pai tem de horário para se organizar para a criança, tá? E aí entra eu dar opções mais práticas para eles, tá certo? Mais alguma dúvida? Então é isso, gente. Eu espero vocês segunda-feira que vem. Quero dar um recado. Eu abri hoje, tá aqui no feed da página da Atitude de Nutrição. Eu abri inscrições para uma aula online que eu vou dar dia 6 de maio, certo? Uma aula sobre como mudar os hábitos alimentares das crianças com o coaching nutricional infantil. Vai ser uma aula super inovadora, com uma metodologia assim maravilhosa. Então, eu estou te esperando lá. Se inscreva para receber informações dessa aula. É importante se inscrever, porque o link de acesso à aula só vai para quem estiver inscrito, tá bem?
E eu te espero tanto segunda-feira que vem na nossa live aqui na Atitude Nutrição, quanto nessa aula ao vivo no dia 6, tá certo? Um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!